Olá, olá, tudo bem? Sou Madeleine Lasco, jornalista old school. A mídia não mostra, mas eu te mostro aqui. Esse vídeo muita gente me pediu porque virou uma controvérsia. Tem um debate gigantesco sobre genocídio agora, que foi capturado também pela polarização. Os políticos, como sempre, deitando e rolando. E muita gente quer entender do que se trata e não consegue entender. O que você tem visto muito na mídia? O uso da palavra genocídio como hipérbole ou como sinônimo de assassinato em massa. Você sabe que para ser genocídio não precisa ter assassinato, né? Não precisa ter um assassinato. Você não sabia? Então, os políticos querem muito que você não saiba, porque a gente está na era do extremismo. E como é que você constrói o extremismo? Você constrói o extremismo normalizando o que é absolutamente anormal. E isso começa pela linguagem. Quando você começa a falar que é genocídio não comprar vacina, quando você começa a falar descrever como genocídio qualquer coisa ligada a teve muitas mortes, é genocídio. Eu entendo que a intenção da pessoa é falar, olha, esse fato que aconteceu aqui dessas mortes não é uma coisa qualquer, não pode ficar impune, é muito grave. Existem pessoas que são adultas e que têm um raciocínio mais simples, mais ingênuo e que acreditam que isso funciona, apesar da história mostrar o oposto. O que acontece quando você pega uma coisa que não é aquela definição e dá aquela definição tentando mostrar que isso é grave? Ninguém vai achar que isso é mais grave. Vai achar que o tal do genocídio não é tão grave assim. É daí que começa o extremismo. Quando você pega uma palavra para descrever uma coisa que não se encaixa naquela descrição. Você vai normalizando aquela palavra até o ponto em que as pessoas normalizam aquele conceito. Aliás, num dos genocídios mais famosos da história recente, que é o de Ruanda, dos Hutus contra os Tutsis, ele começa assim, quando você normaliza o absurdo como se ele fosse palavra corrente. Quando você tem hipérboles usadas o tempo todo, é tudo hipérbole, 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 excesso de certeza, reconheça seus privilégios. Eles falavam isso, os Hutus dos Tutsis, que tinham o mesmo privilégio. Então, quando você entra nesse terreno pantanoso, você prepara a humanidade para a barbárie. E é por isso que eu tenho tanto cuidado com isso. E muita gente me pediu, por curiosidade, não porque atua nessa mesma área que eu, de ter formação em direitos humanos, nada disso, mas porque quer saber o que é, afinal, o genocídio, um fala que é isso, o outro fala que é aquilo, e eu tô aqui perdido sem saber. Genocídio é um conceito que surge após a Segunda Guerra Mundial. Embora outros eventos tenham já ocorrido antes e que, se você for olhar a regra, ele se caracteriza. Isso é uma coisa que acompanha a história da humanidade. Este conceito, ele vem da Segunda Guerra Mundial. Ele começa com o quê? Na Rússia se tinha o pogrom, que era juntar um monte de gente para bater em judeu. Que era este início. Então, é da ideia de massacrar mesmo um povo que surge a coisa de, olha, precisamos mostrar que isso não pode se repetir. Só que, após a Segunda Guerra Mundial, quando esse conceito foi formulado, quando você entra na questão dos direitos humanos, o genocídio não é só dos judeus, é um conceito que demonstra a crueldade de você eleger um grupo, seja étnico, seja religioso, e eliminar este grupo. O ato de eleger para eliminar já é o genocídio. Então, vamos dizer assim, não, o cara fez uma ação de tal jeito que eliminou X pessoas dessa etnia. Ou que acabou com, sei lá, com uma comunidade indígena, não sei o quê. O genocídio não é o efeito,
Ele é a montagem do sistema para. Se não houve a intenção deliberada de, ele não é genocídio. Ah, mas não vai punir? Calma. Você tem outros crimes contra a humanidade, isso quando a gente fala de civis, e crimes de guerra quando a gente fala de militares. O que é o genocídio especificamente? Quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso, matar membros do grupo. Matar membros pode ser, matou 2, tá? A questão é a intenção. Qual é a intenção? Ele não está, ele está querendo uma terra ou ele está revidando uma agressão. Não. A intenção é que eu acho que tem que eliminar os membros desse grupo. Eu tenho esta ideologia, eu propago esta ideologia de eliminação e eu vou montar um esquema para. O que é o esquema? 1, matar. 2, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo. 3, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física ou parcial. 4, adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo. E 5, efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Vocês viram que o 4 e 5 não tem morte, né? E é genocídio igual. Por quê? Porque é um sistema para se eliminar aquela etnia, aquele grupo religioso ou aquela cultura. Então, vamos dizer, você resolve fazer uma esterilização em massa de todos os muçulmanos uigures que moram no não sei onde. Qualifica para genocídio. Sabe pelo que o Putin foi condenado no Tribunal Penal Internacional? Não foi pelo mundaréu de morte na Ucrânia. Tem morte em massa lá, tá? Tem. Sabe por que ele foi condenado? Ele foi condenado porque ele armou um sistema para sequestrar crianças ucranianas e criar na cultura russa. Então, tem até vários trabalhos feitos aqui no nosso Senado Federal, tem um que eu vou citar, do juiz federal Ricardo Ribeiro Campos, do estado do Ceará. Ele fez esse trabalho, eu tive contato com ele quando eu trabalhei no Supremo, contato com o trabalho, não com o juiz, no ano de 2008. Tinha acabado de haver um julgamento, vocês sabem que houve já uma condenação por genocídio. O Brasil tem uma lei brasileira da época do Juscelino Kubitschek de genocídio que pega exatamente a determinação internacional e coloca aqui. Quase todos os países que são da ONU têm isso aí. E aí foram condenadas pessoas por um genocídio em Yanomami em 93. Sabe quantas mortes? 12. 12 mortes. Não dizimaram a população, mas havia uma intenção deliberada de dizimar aquela população. Por isso é genocídio. Genocídio é a extinção de um povo, né? É dali que vem. Então, tem uma coisa muito interessante que ele fala, que é o seguinte. Em geral, genocídio não significa exatamente a destruição de uma nação. Ele quer exprimir um plano coordenado de diferentes ações que convergem à destruição de alicerces especiais da vida de grupos nacionais, com o objetivo de eliminar os próprios grupos. O objetivo ele tem que ser o quê? Presta atenção, o objetivo o que é? Ele é desintegrar as instituições políticas e sociais, cultura, idioma, sentimentos nacionais, religião e a economia, bem como a destruição da segurança pessoal, liberdade, saúde, dignidade e até mesmo das vidas. Compreende? A matança é o último passo e não precisa haver a matança para ser o genocídio. O genocídio é um tipo penal criado para se mostrar a gravidade de você
Você não tem guerra, não é a briga por terra, não é vingança, não é isso. Você elege que um grupo precisa sumir porque você não quer mais aquela cultura, como o original, que foi o que foi feito com os judeus. Você teve o de Ruanda. O primeiro genocídio do século XXI é em Darfur, no Sudão do Sul, contra 3 etnias ali. Aliás, hoje, a guerra que mais mata pessoas no mundo e que a ONU alerta para um risco de genocídio é lá no Sudão, que está rolando agora, você sabia? Eu não sabia, né? Não sabia. O Brasil, aliás, passou uma vergonha diplomática terrível com o Sudão do Sul em 2012, porque se absteve para não desagradar o ditador na votação na ONU. Ficou ruim para a nossa história isso. Primeiro genocídio do século XXI. Existe muito cuidado com o uso dessa palavra para não se confundir a ideia. É preciso preservar a ideia do quanto é maléfico e nocivo você planejar a destruição de um povo. Então, para vocês terem uma ideia, tem-se tanto cuidado com essa palavra. Na Armênia, houve a destruição do povo armênio pelo Império Otomano, que hoje é a Turquia. Vocês sabiam que não é reconhecido internacionalmente como genocídio? Como assim? A própria Turquia admite que planejou a destruição dos armênios? Pois é, amores, mas a palavra genocídio tipo penal surgiram depois. Então, o que acontece hoje? Há um trabalho diplomático da Armênia pelo mundo para que países reconheçam o genocídio armênio e com o reconhecimento desses países de que essa situação é chamada de genocídio, você possa assim classificar. Então, gente, é isso. Espero que tenham entendido. Não tem a ver com o tanto de mortes. Não tem a ver nem com haver mortes. O genocídio é quando você elege uma etnia, um grupo religioso, um grupo nacional, um grupo racial e planeja que ele seja destruído porque o seu interesse é que ele seja destruído. É esta ideologia de que é possível você desumanizar as pessoas e você eleger um grupo racial e eliminar. Isso é o genocídio. E aí muitas pessoas vão me perguntar: não, mas gente, tá morrendo civil, tá morrendo isso, tá morrendo aquilo. Aí nós passamos para outra coisa que não é genocídio. Você tem, eu ouço gente falando crime de guerra. Crime de guerra não é contra civil. Contra civil são crimes contra a humanidade. E esses crimes contra a humanidade têm diversas descrições. Então, assim, vamos dar às coisas o nome certo, sob pena de que as futuras gerações não vejam qual é a gravidade de você eleger um grupo nacional para eliminar, né? Eu acho bem grave isso. Eu entendo que tem gente que não acha. Tem gente que não acha. Mas, enfim, é isso. Espero ter esclarecido. Espero aí ter solucionado a sua dúvida sobre o que é ou não genocídio. E que agora você espalhe esta palavra. Genocídio é montar um sistema para eliminar um grupo específico que você não precisa nem fazer o sistema. É a intenção. E você pode consumar um genocídio sem morte. Dessa, você sabia? Não sabia, né? Você quer que eu te mostre mais o que é que a mídia não te mostra? Vem aqui, se inscreve no canal, diz o que mais você quer ver por aqui, que eu vou te trazer todos os dias às 4 da tarde. Grande beijo, até lá.